É ilógico pensar que uma criança de 10 anos, 11 anos tem maturidade para ter um relacionamento afetivo mesmo com uma outra criança de 13 anos. Olá, boa noite. Meu nome é Jonathan Dolares. Esse aqui é o canal Palavra e Nós. É um canal que nós temos como objetivo trazer a palavra de Deus, falar um pouco sobre o cristianismo e associar isso com o mundo em que nós vivemos, né, com as condições e situações que a gente vive no dia a dia. Se esse é um tema que te interessa, é uma coisa que você acha bacana, que você acha legal, clica aqui no botão de inscrever-se, também curte o vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando, né? Tem muita coisa para a gente melhorar, mas eu acredito que Deus tem um propósito naquilo que a gente está fazendo e é muito bom e importante para a gente ouvir aquilo que vocês têm de opinião a respeito, tá bom? O tema que eu quero falar hoje, o vídeo que eu quero gravar hoje é um vídeo talvez polêmico, um assunto complicado, muito complicado, sensível, mas eu acho que nós, como servos de Deus, como cristãos, nós não podemos fugir, né, de temas sensíveis. Afinal de contas, a sociedade, ela depende também de uma visão cristã, de uma visão bíblica, né, a respeito daquilo que acontece, independente do que seja, né? E nós vamos falar hoje sobre a questão daquela menina de 11 anos aí que foi noticiada nos últimos dias, que estava grávida e houve um aborto aí com 7 meses de gestação. E, bom, eu queria refletir um pouco sobre essa história, sobre essa condição, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que é um caso chocante, né? Verdadeiramente chocante. Independente do que aconteça, das decisões que foram tomadas, do resultado que se chegou ao final, né? É algo muito triste de acontecer, né? Uma criança de 11 anos grávida, um aborto em uma gestação de 7 meses, tudo isso é um caso bastante complicado. Mas o que será que Deus ou o cristianismo, o que a Bíblia tem para a gente pensar a respeito desse caso, né? Então, a primeira coisa e primordial que eu quero fazer é um resumo sobre o caso. Então, foi noticiada há alguns dias uma notícia de que uma criança de 11 anos estava grávida e o que repercutiu mesmo na imprensa foi que uma juíza, ao julgar o caso, né, porque a mãe levou a criança para fazer um aborto no hospital diretamente, o hospital não quis fazer o aborto por uma questão interna deles, né, de procedimentos, protocolos, e a mãe então entrou na justiça, houve todo um processo, chegou um julgamento, e nesse julgamento a juíza fez algumas questões, alguns questionamentos, né, para aquela criança. Perguntou para ela se ela queria interromper a gravidez, o que o pai achava sobre isso, se ela achava que podia ficar com o bebê por mais um tempo, enfim, perguntas que são complexas e um primeiro momento gerou uma comoção muito grande, porque o que a mídia noticiou foi que foi um estupro, né? Legalmente, até falando, em termos legais, não é errado dizer que foi um estupro, porque qualquer relação sexual com menores de 14 anos é considerado um estupro. E a menina, quando teve o ato sexual, tinha 10 anos, né? Com 11 anos ela estava grávida já. E aí, algumas questões foram levantadas. A primeira delas é a seguinte: a menina foi levada diretamente ao hospital enquanto tinha 5 meses de gestação. E isso já é um ponto que por si só gera uma certa curiosidade. Afinal, por que a mãe foi direto ao hospital, né, e não à delegacia, já que é um estupro? É uma pergunta que fica no ar. Segundo, por que se esperou tanto tempo, né? Já estava com 5 meses de gestação. Por que se optou pelo aborto? Por que a juíza fez as perguntas que fez? Então, eu fui pesquisar um pouco a respeito disso, algumas notícias, e, primeiro, todas as notícias eram dadas com uma criança de 11 anos que foi vítima de estupro, não teve o aborto permitido por uma juíza. E essa juíza foi massacrada pela sociedade, porque, de fato, se a gente for analisar aquilo que a mídia vendeu, aquilo que foi noticiado, era como se imaginar que uma juíza estava perguntando para uma mãe vítima de estupro o que o estuprador achava sobre a gestação. E é um absurdo pensar nisso. Mas existem detalhes que não foram ditos e a gente sabe que a mídia ela vende notícia ruim é que vende, na verdade. Então, não foi noticiado, por exemplo, que na verdade essa criança de 10 anos ela tinha um relacionamento, um namoro com uma outra criança de 13 anos, um pré-adolescente. Esse relacionamento era consentido entre os pais
era aceito pelos pais e era um relacionamento habitual entre os dois. Eles eram namorados. Uma criança de 10 anos namorando uma criança de 13 ou 12 anos e tiveram relações sexuais, a menina engravidou, a mãe, quando estava, pelo que eu li, na véspera do aniversário de 11 anos da criança, ela passando mal, enjoando, a barriga crescendo, desconfiou, fez um teste de gravidez, estava grávida a menina, aquele choque com certeza. A menina foi direto para o hospital para tentar fazer o aborto com 5 meses, o hospital não aceitou, foi para a justiça, e aí tudo vocês já sabem, não cabe a mim ficar aprofundando nisso, é só pesquisar no Google que vocês vão ter todas as informações. Mas, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, o que leva uma situação como essa a acontecer? O primeiro ponto, ele é teológico, é básico e ele é primário, que seria o quê? O homem se afastou de Deus. Esse é o ponto inicial de qualquer problema, pecado e sofrimento humano. Desde o princípio, desde o Jardim do Éden, o homem vem fazendo escolhas pela morte, não pela vida. Então, o afastamento de Deus faz com que as pessoas tenham atitudes que são atitudes de quem não está próximo de Deus. E que fique bem claro que eu não estou falando aqui das 2 crianças envolvidas no caso, mas eu estou falando da sociedade como um todo. E por que eu estou falando da sociedade como um todo? Porque, primeiro, é muito fato, é muito visível que a nossa sociedade, não só no Brasil, mas a sociedade mundial, banalizou o sexo. Hoje em dia é muito comum que o sexo seja tratado quase como um bom dia. É normal você ver em séries, filmes, etc., em qualquer tipo de mídia, as pessoas hoje elas encontram uma pessoa qualquer, desconhecida, conhece aquela pessoa em um dia, uma noite, enfim, em algum lugar, no mesmo dia já tem relação sexual com aquela pessoa, mesmo que no dia seguinte talvez nunca mais nem vai conversar com essa pessoa, cada um vai seguir o seu caminho. Então isso se tornou comum. O sexo foi banalizado. Nas novelas foi banalizado, nos filmes foi banalizado, nas séries foi banalizado, até em desenhos o relacionamento é muito banalizado. Mas o que isso tem a ver com crianças? Bom, a gente sabe que crianças imitam adultos. E, por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos e desde muito pequenininha, 1 ano e pouquinho, ela já pegava vestidos da minha esposa e brincava com o vestido, queria vestir. Hoje ela pega sapato meu e coloca no pé e quer andar com o meu sapato, porque é natural para a criança imitar aquilo que ela vê o adulto fazendo. Então, trazendo para a nossa realidade, a partir do momento em que a sociedade banaliza o sexo, as crianças começam a olhar o sexo como se fosse uma coisa natural, comum e também acessível, independente da idade. E isso começa a gerar já vários problemas. Não bastasse isso, a sociedade também, ela meio que sexualizou as crianças. Quando eu era criança, hoje eu tenho 37 anos, mas quando eu era criança, criança se vestia como criança, se comportava como criança, agia como criança, falava como criança, via coisas de criança, enfim, tudo era infantil mesmo. E hoje em dia é natural você ver crianças, às vezes, de 5, 6, 7 anos, que já usam roupas sensuais, Você vê criancinhas, menininhas muito novinhas, com roupas imitando couro, por exemplo, com bolsa, que são vestimentas, estilos de mulheres adultas, De mulheres jovens, adultas, enfim, que já estão vivendo uma fase completamente diferente da vida. Então, cada vez mais cedo, as crianças começam a se comportar como adultos, em tudo. Na maneira de se vestir, e aí vai para a maneira de se falar. A gente vê hoje em dia, é muito comum, aposto que qualquer um de vocês já viu, com certeza, videozinhos de crianças dançando funk, dançando várias outras músicas sexuais mesmo. A maioria das músicas de hoje em dia, populares, praticamente são relatos de situações sexuais, de atos sexuais, muitas delas, e a gente vê crianças dançando esse tipo de música com muita naturalidade. Ou seja, o mundo banalizou o sexo, sexualizou as crianças, e aí as crianças começam a se comportar cada vez mais cedo como se fossem adultas. Bom, daí a gente já tem todo um problema que chega onde a gente está falando do problema dessa gravidez. Bom, isso tudo já gera o interesse e a curiosidade das crianças, por exemplo, por ter um relacionamento com 10, 12, 13 anos. Isso já é complicado. E aí você imagina
sem querer fazer pré-julgamentos, mas que tipo de liberdade uma criança de 10 anos e uma outra de 13 e maturidade elas têm para ter um relacionamento amoroso. E acho que fica claro que não era um relacionamento vigiado, né? Acompanhado, supervisionado, porque, bom, qualquer pessoa que já tem experiência sexual sabe que a primeira vez não é uma coisa simples, né? Não acontece em 2 segundos, 2 minutos ou 1 minuto, não é uma escapadinha, como o sexo entre adultos pode ser, né? Uma coisa rápida, uma coisa muito fácil de se fazer nesse sentido. Eu imagino que aquelas crianças tiveram uma curiosidade, um momento inicial, toques, né? Coisas que foram preliminares ao ato sexual. Isso foi correndo, foi rolando até que o ato sexual aconteceu e muito provavelmente as crianças não tinham entendimento sobre aquilo que estava rolando, em sentido de saber que elas poderiam ter essa situação de gravidez, por exemplo. Poxa, uma criança de 10 anos, na minha opinião, não deveria nem namorar. São 2 crianças. E a gente percebe, por exemplo, no Brasil, a lei é clara e eu concordo com ela em que crianças não podem trabalhar, por exemplo. Poxa, se uma criança de 10 anos ela não pode trabalhar, como que ela pode namorar? É complexo isso, né? Muito estranho isso. Mas aconteceu, enfim. E aconteceu de uma forma talvez não supervisionada que chegou ao ponto de ter a situação em que a criança engravidou. E aí a gente tem um outro problema que é um problema ético, talvez, né? A pergunta que mais foi feita, por exemplo, quando a juíza estava fazendo as perguntas lá a respeito da criança achar se deveria não ou não continuar com a gravidez, era, poxa, e se fosse sua filha ou não sei o que, coisas desse gênero. Poxa, é uma coisa muito complicada, ninguém sabe realmente falar, a não ser que tenha vivido de fato a situação, a experiência. Mas eu acho que tem alguns pontos que eles precisam ser ditos. O primeiro deles, como foi falado, é essa sexualização cada vez mais precoce das crianças. Isso é um absurdo, né? Tem subido uma hashtag aí que eu concordo muito com ela, que é criança não namora, nem de brincadeira. Então, é algo que tem que ser realmente revisto. E é importante a gente citar também que esse é um caso que gerou uma gestação. Mas, diferente desse, existem diversos outros casos que não geram uma gestação. E existem ainda outros casos em que a gravidez talvez é descoberta mais no início, o aborto é feito sem que isso vire notícia. Então, quando chega a ser notícia, é porque alguma coisa já está acontecendo em maior volume, em maior escala, né? Então, isso já é um problema muito grande. Um problema que a sociedade tem de falta de controle dos pais. Hoje, cada dia mais é cultuado uma criação que tem total liberdade para a criança. A criança escolhe o que quer fazer, como quer fazer, o que quer vestir, do jeito que quer andar, enfim. E não há controle mais, sabe? Eu acho que a sociedade perde com isso, porque o que é uma sociedade? São um grupo de pessoas nos quais os adultos têm que orientar, coordenar as crianças. Isso é o natural que se espera. Uma criança ela não sabe, ela precisa aprender, e ela precisa aprender com alguém direcionando. Mas enfim, todas essas coisas aconteceram, o problema aconteceu e chegou a situação na qual foi optado pela questão do aborto. E aí eu volto lá naquele primeiro ponto que eu disse. O homem se afastou de Deus desde o Jardim do Éden. E desde o Éden, né, a escolha sempre tem sido pela morte, não pela vida. E não foi diferente nesse caso. O aborto hoje em dia é uma coisa que está muito em voga, né, uma temática muito em alta, né, mas é uma coisa muito antiga também. Eu vou ler aqui uma passagem, está lá em Levítico, e fala um pouco sobre um deus pagão chamado Moloque. Fala assim em Levítico 20, eu vou ler a partir aqui do versículo 2, diz assim, diga também aos filhos de Israel, quando qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que entregaram dos seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo, porque entregou um de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Vou ler só essa passagem, mas quem era Moloque? Moloque era um deus pagão daquela época do Antigo Testamento, também chamado de Moleque, enfim, tem diversas nomenclaturas, mas eu não quero fazer um debate teológico sobre Moloque. Mas, de fato, o que era Moloque? Ele era um deus pagão para o qual se sacrificavam crianças. Passava essas crianças pelo fogo e seria queimar essas crianças em sacrifício a Moloque.
E aí, você imagina o que o Moloque era? Era um deus que as pessoas sacrificavam crianças, bebês, recém-nascidos, enfim. E era uma prática comum naquela época, com diversas documentações, né, de não só hebraicas ou judaicas ou teológicas, mas de outros povos também que relatam isso e perdurou, inclusive até o início da era cristã, em algumas cidades, no norte da África, por exemplo. Então, naquela época, o que acontecia? Pessoas sacrificavam a esse Deus crianças. E aí você imagina, não é difícil imaginar, que aquilo também se tornou uma forma de você descartar uma criança indesejada, né? Uma criança que nasceu com algum tipo de deficiência, com algum tipo de problema, ou que era uma criança não desejada. Se tornou simples. Vamos sacrificar para Moloque. Vamos entregar para esse Deus. Então se travestia uma atitude que era simplesmente eliminar uma criança como se fosse até mesmo um culto a Deus. E por que eu estou citando isso? Porque hoje, nos nossos dias, algo parecido tem acontecido, né? As pessoas têm escolhido o aborto como o caminho mais comum. Tem pessoas que lutam e brigam por causa disso. E talvez você vai me dizer assim, poxa, mas se coloca no lugar da pessoa, e eu entendo essa posição, mas para qualquer pessoa que acha que o aborto de uma criança não é um crime, não é um homicídio, eu queria te propor uma reflexão. Imagine que você, né, ou alguém próximo de você, queira, deseje muito ter um filho, esteja grávida, a mulher, e em algum momento alguém mata essa criança, interrompe essa gestação, provoca o aborto. Com certeza, qualquer pessoa nessa condição ficaria revoltada, ficaria, sabe, muito triste e com certeza trataria como um homicídio. E aí você vai me dizer, tá, ok, mas e se a pessoa não quer a criança? Talvez isso resolva a questão do ponto de vista daquela pessoa que não quer, mas do ponto de vista da vida que está sendo gerada ali. Né? E talvez tenha uma palavra que é muito dita, que é meu corpo, minhas regras. Ok, mas e o corpo da criança? Porque a partir do momento que se gerou a vida, já é um outro corpo. A partir do momento que há a junção entre o óvulo ali, né, e o espermatozoide, já é uma nova vida que está sendo gerada. Especialmente uma vida com 5 meses, 7 meses, como foi o caso desse aborto, é uma vida. E essa criança não teve opção de escolha, sabe? Então, eu vejo um pouco do que aconteceu com Davi. Davi, a Bíblia diz que ele olhou pela janela do seu castelo, viu uma mulher muito bonita, e essa mulher era casada, e ele dormiu com essa mulher, né, teve uma relação com ela engravidou. E aí era um problema que seria gritante, né? Todo mundo saberia que ele cometeu um erro, que ele cometeu um pecado. E não era do interesse de Davi que isso chegasse ao conhecido de todos. Qual foi a solução que Davi encontrou? Simples, vamos matar o marido dessa mulher, mandou ele para a frente de batalha, sabendo que ele morreria, e depois ele tomou a mulher como se fosse dele, e, teoricamente, aquele filho era um filho legítimo a partir daí. Em resumo, uma morte para ocultar um pecado. Hoje em dia é o que tem acontecido, né? As pessoas optam pelo aborto para ocultar, muitas vezes, a vida de libertinagem que viveu, sem nenhum tipo de preocupação ou prevenção. E em todas essas situações, o respeito ao corpo de quem está grávida é tido, às vezes do pai que abandona, enfim, tem uma série de problemas que não é o foco desse vídeo, mas no fundo ninguém respeita a vontade da criança que está sendo gerada ali. Ah, mas ela ainda não tem vontade, ela ainda não sabe, ela ainda não existe. Eu não creio nisso, eu creio que a partir do momento em que aquilo é gerado, né, é formado aquele bebê, já é uma vida. E aí eu volto naquela suposição que eu coloquei. O que é uma questão ética? Uma questão ética é quando você pode aplicar uma mesma solução para um mesmo problema, independente de quem sejam as pessoas envolvidas. Isso é ter uma solução ética para um problema. Então você imagine que se é aceitável que um bebê não desejado seja abortado, independente da idade que tenha, também deveria ser aceitável que qualquer bebê não nascido possa ser morto e não pode ser considerado como homicídio. Porque se existe a vontade dos pais ou da mãe, também existe a vontade do bebê.
E em nenhuma situação o bebê pode opinar. Ele não tem direito de escolha. Ele é assassinado sem ter nenhum direito de defesa, né? O intuito desse vídeo não é condenar ninguém, não é acusar ninguém de nada, mas é que nós possamos refletir sobre isso e procurar entender qual é a vontade de Deus. Jesus disse que existem 2 mandamentos muito importantes, os mais importantes de todos. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Tem faltado amor na nossa sociedade. Um amor acolhedor, um amor que abraça, um amor que pudesse ser tão forte que mesmo tendo uma situação como essa de uma criança de 11 anos grávida, pudesse se formar uma rede de apoio naquela condição, naquela situação, para saber e fazer entender que aquela criança que nascesse seria acolhida. Se talvez uma criança não tem condição de criar, mas existem milhares de casais aí desejosos de ter um filho para cuidar, pessoas que pudessem realmente abraçar, e eu acho que nós não podemos tratar isso como uma coisa normal. Eu acho que uma sociedade que aceita isso como sendo uma coisa simples e corriqueira está errada. A gente precisa refletir sobre isso. E refletir desde a base, né? Não é só sobre o problema do aborto, mas do problema anterior, né? Do que fez uma criança de 11 anos engravidar. Né? O que fez com que uma criança de 10 anos já tivesse vida sexual ativa. Será que isso é normal? Será que isso é aceitável para a nossa sociedade? Será que isso é bom? Eu tenho certeza que não. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que aqueles que são cristãos, se você está vendo esse vídeo e é cristão, que nós possamos nos unir em oração e buscar de Deus uma resposta para o nosso tempo, tá? O canal Palavra Nós, ele tem esse objetivo, refletir sobre as coisas, refletir sobre as situações que acontecem no dia a dia com uma visão bíblica, uma visão voltada para aquilo que Deus deseja para a nossa sociedade. A Bíblia diz, Jesus falou, vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então a gente tem que iluminar a nossa posição, a nossa reflexão, o nosso pensamento baseado na vontade de Deus. Se esse vídeo foi interessante para você, se você achou que faz sentido aquilo que eu falei, clica aqui no botão de curtir, inscreva-se, compartilhe com alguém que você acha que precisa ver um pouco dessa visão. Que Deus te abençoe. Esse é o canal Palavra Nós. Fique com Deus.